Saudar todos os irmãos, a paz que excede todo entendimento, na certeza que a alegria do Senhor é a nossa força. O mundo nos deixa triste, mas o Senhor nos deixa alegre. Quando vemos sofrimento, as dores, nosso grande amigo nos faz feliz. E a nossa felicidade está em Cristo. Ele disse para os discípulos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. A paz que ele dá é especial, não é? É perfeita, excede todo o entendimento. Essa paz é maravilhosa. Eu quero ler com os irmãos Gênesis 15, capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Quero agradecer a Deus por estar aqui, juntamente com a Edna, minha esposa, né? Todos já conhecem. E hoje também o Edson de Pinda, pastor Edson, que estamos juntos lá. O Edenilson, filho dele, e o irmão Crispim. Estão comigo hoje. E é uma alegria, um privilégio. Ao mesmo tempo eu sinto um tremorzinho por dentro, gente. Porque eu tenho que falar, eu quero falar, eu preciso falar aquilo que Deus quer falar, né? Então, não o que vocês querem ouvir, mas o que vocês precisam ouvir. E eu também. Eu espero que nesse texto que eu vou ler aqui, que acredito que é conhecido de todos. Se não for de todos, é da maioria. Aquela conversa de Deus com Abrão ainda, e tem toda uma intensidade naquela conversa, é algo tremendo, e a gente pode aplicar isso para a nossa vida hoje também. Lá foi Abraão, aqui sou eu, junto com Deus. Lá foi Abraão, aqui é você, junto com Deus, é você e Deus. E a gente vai escrevendo a história no Senhor. Queremos um dia completar essa carreira, essa história ficará escrita, e um dia não estaremos mais aqui, um dia estaremos lá, na glória, na vida eterna, face a face com Deus, face a face com Jesus, amém? Hoje nós não o vemos, mas vai chegar o dia que a gente vai ver. Nós o veremos. Dessa expectativa do nosso coração. Hoje eu converso, eu falo, eu oro, mas eu não vejo. Vai chegar o dia que eu vou ver. Vai chegar o dia que você vai ver. Então a gente está se preparando para isso. Encontrar com esse amigo que o João acabou de cantar. Então hoje a gente canta, a gente fala. Mas um dia eu penso, eu espero que eu vou poder dar um abraço nele. Eu vou dar um abraço nele. Amém? Não sei se essa é a esperança de vocês, mas essa é a minha esperança, a grande esperança no coração. Vê-lo face a face, poder abraçar como sempre eu abraço o pastor Gilmar, eu abraço qualquer um de vocês. Um dia vai ser Jesus. Ele pode esperar que vai chegar a vez dele ainda. Amém? Gênesis 15, no versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ainda não é Abraão, é Abrão. Em visão, dizendo, o que Deus estava dizendo para ele? Não temas, não temas, Abrão, eu sou o quê? O teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu já ministrei essa palavra aqui, acho que umas 3 ou 4 vezes na Empinda. Aliás, Deus me deu essa palavra, foi aqui, ouvindo um irmão pregar. Ele mencionou esse texto, entrou no meu coração de uma forma assim, especial. Eu já tinha falado tempos atrás, de novo voltou.
Recentemente me convidaram para pregar na Assembleia de Deus, uma congregação bem pequenininha lá em Pinda, do outro lado da Dutra. E a gente foi lá, bem poucas pessoas, foi essa palavra que eu usei. Deus me deu. Depois falei em outros lugares, falei lá em casa, falei lá em Roseira. E hoje, eu costumo repetir, assim, a mesma palavra, a mesma pregação. Enquanto está quente, eu continuo falando. E não é errado a gente usar a mesma palavra. Senão seria errado a gente usar também as músicas que foram usadas na semana passada, usar hoje também, né? Então todo domingo teria que mudar o repertório e não cantar músicas repetidas. Mas na pregação é bom porque isso vai, né, marcando, enquanto mais a gente ouve. E quanto mais eu falo, melhor ainda. Então Deus, numa conversa com Abrão, Deus está falando para ele não temer. E está dizendo para ele, eu sou o teu escudo. Escudo serve para quê? Para proteção, não é? Escudo serve para proteção. Então Deus estava dizendo para Abraão e disse para você também, eu sou o teu escudo. Em outras palavras, eu sou aquele que te protege. A sua proteção depende de mim. Amém? Eu sou o teu escudo. E o teu grandíssimo galardão. Esse é o grande prêmio que nós vamos receber se nós perseverarmos até o fim. Já vale para hoje, já vale para agora, para amanhã, e vale para futuramente, nosso grande galardão. E quando? É agora. E será depois também. Então não esqueça disso. Deus está falando para não temer. E está dizendo, eu sou o teu escudo. E sou o teu galardão, teu grande galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão estava preocupado porque ele precisava de uma descendência, ele tinha que ter um filho. Quem que ia ficar com a herança? Quem que ia receber tudo que Abraão tinha? Então na conversa com Deus, onde Deus se apresenta, falando, olha, não temas, eu sou teu escudo, eu sou o seu grande galardão. Nada. Abraão escutou, mas tá bom, mas aí, e daí? Que me hás de dar? Puxa, eu acho que só de Deus falar o que ele falou, se não desse filho nenhum, já estava muito bom. Vocês não acham? Deus disse para você, sou teu escudo, teu galardão, teu grande galardão, só isso já bastava. Sim ou não? Amém? De ter esse Deus assim, a nosso favor, já bastava. Mas Abraão resolveu dizer para Deus, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho. E o mordomo que eu tenho na minha casa, o mordomo é o Damasceno. Quer dizer, ele vai herdar o que eu tenho. A preocupação de Abraão é isso. Eu preciso ter um filho para receber, para herdar o que eu tenho. O Damasceno vai receber. Ele é um mordomo. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Então Deus estava corrigindo algo errado na cabeça de Abraão. Pensamento errado, sentimento errado, estava sendo corrigido naquela hora. Muitas vezes é assim que a gente faz. Nós estamos preocupados com aquilo que nós estamos precisando e esquecemos que Deus é a nossa grande porção. E ainda que nos falte isso ou que nos falte aquilo, tendo Deus não nos falta nada. Amém? Então Deus disse para os levitas que ele era a herança dos levitas. As tribos receberam terras, os levitas não receberam possessão. E Deus disse, eu sou a herança de vocês. Amém? Então o que sair da sua entranha é que vai ser o seu herdeiro. Então levou
Abraão para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Imagina a cena, imagina a conversa, imagina esse diálogo. Se coloque no lugar de Abraão. Não sei como é que está a sua vida, o que você está pensando, o que você está achando, como é que está a sua fé, como é que está a sua vida de oração, de palavra, a sua fidelidade com Deus e tudo mais. Não sei como está. Você sabe, Deus sabe também, mais que você até. Se coloque agora diante dessa cena. Deus leva Abraão para fora e olha para o céu. Conta as estrelas. Alguém aqui já contou as estrelas? Sabe quantos tem? Não dá nem para tentar, né? É só começar, a gente já desanima. Porque é demais. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que as pode contar. E Deus completa assim: assim será a sua descendência. Amém, gente? Assim será a sua descendência. Afinal, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E não era um deusinho ou um Deus qualquer. Era o único, o verdadeiro, o Deus eterno, o Deus criador, o Deus que pode tudo. Abraão tinha esse relacionamento com Ele. Estava diante dele constantemente. É assim que eu tenho andar também. É assim que você tem que andar. Diante desse Deus que tudo pode. Que disse para Abraão: a sua descendência será como as estrelas do céu. Não tem como contar. E nós fazemos parte disso. Nós somos essa descendência de Abraão. Amém? Então muitas vezes a gente não toma consciência. Quem somos nós? De onde viemos? Onde fomos colocados? De onde fomos tirados e colocados? Onde estamos hoje? E para onde estamos indo? E os irmãos me perdoem falar, e às vezes a gente acaba me levando meio de qualquer jeito, né? Se deixando levar pelo cansaço, pelo desânimo, por isso, por aquilo. Mas nós precisamos saber onde estamos, de onde saímos, para onde estamos agora e para onde que nós estamos indo. Aqui diz no versículo 6, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Quando nós cremos, Deus imputa isso como justiça. Quando não cremos, Deus se desagrada. E é necessário crer. Crer somente. E que se tu creres, verás a glória de Deus. É preciso crer em todo momento, em todo tempo. Acreditar, mesmo que diante dos nossos olhos, tudo parece impossível. Se fosse diferente, era fácil e todos se aceitariam e iam crer. Mas Deus opera no meio da dificuldade, do impossível, daquilo que parece que não tem jeito. Deus trabalha no meio disso tudo. É muito fácil quando tudo está fácil, quando tudo está pronto. Para que você precisa de Deus? Está tudo pronto, já tudo certinho. Mas eu quero ver a gente se posicionar diante de Deus em oração, vendo que tudo está ruim, tudo está difícil, tudo está complicado, e eu manter a fé e dizer: eu creio que Deus vai operar, que Deus vai agir. Eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse tipo de fé que nós precisamos ter. É assim que nós temos que viver. Não somente no culto da noite, ou nas outras reuniões que fazemos, mas é no dia a dia, levantar de manhã, ter que ir para o trabalho, ou qualquer outro lugar que seja. Aonde a gente colocar os nossos pés, na certeza que, onde a gente chega, Deus chega com a gente também. Amém? Você tem que ter essa consciência, dentro da sua casa, onde você está colocando os seus pés. Aquele lugar precisa ser santo, precisa ser sagrado, é o lugar onde Deus está. Porque você está ali dentro da sua casa. Amém? Esposa, esposo, filho, família. E aonde quer que a gente vá, é preciso carregar a presença de Deus na nossa vida. Então Abraão creu. No versículo 7 diz: e disse-lhe mais:
eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdardes. Então Deus tirou Abraão lá de Ur dos caldeus. Para que ele tirou? Eu tirei você para dar essa terra aqui para você. Vocês que estão aqui hoje, Deus tirou você das trevas, nos tirou das trevas. Sabe para quê? Para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. E até mesmo nos dias de hoje, para nos dar a bênção que é necessária. Não fomos chamados para correr atrás de bênção. Fomos chamados para crer de todo o coração no Deus que tudo pode. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E nós somos chamados para herdar a vida eterna. Estamos passando por aqui. Não vamos ficar eternamente aqui. Estamos indo em direção à vida eterna. Aguenta firme, precisa aguentar firme, precisa ter fé, coragem. Deus tirou ele de lá e trouxe para dar a terra para ele. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? O Abraão questionando, né? Que me hás de dar? Como que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola, um pombinho, e trouxe-lhe todos esses, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu ia dizer assim: não deixe o seu sacrifício ser roubado. Então quando Abraão pede, mas como que eu vou saber que eu vou herdar a terra? Aí Deus fala assim: traz esses animais aqui. Abraão trouxe, partiu, colocou ali no chão. Não tem bênção, não tem comunhão com Deus sem sacrifício. E até hoje é assim. É claro que a gente não precisa sacrificar animal mais, nem cordeiro, nada mais. O cordeiro de Deus já foi sacrificado. Já sabe disso. Mas hoje também Deus tem uma relação com a gente com base em sacrifício. Não é a nossa vontade, não é a minha disposição. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou cansado, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo, hoje eu estou com muito sono. Não é isso. Deus está trabalhando com a gente com base em sacrifício. E todo o sacrifício que nós fazemos está firmado no sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo não tem validade nenhuma. Amém? Sacrifício na cruz, na morte, de cruz no Calvário. O jejum, o morrer para nós mesmos, a renúncia, isso é sacrifício, gente. Renunciar à vontade própria, renunciar a nós mesmos, é um sacrifício difícil. Muitos não querem fazer. Muitos não fazem. Preferem dar um jeitinho, fazer a sua vontade. Hoje eu não quero, hoje eu não estou disposto, por aí vai. Deus manda Abraão: traz esses animais aqui, corta aí, põe no chão. Você quer saber como é que você vai herdar essa terra? Então a gente vai fazer aqui um concerto de sacrifício. E Abraão fez isso. Gente, as aves de rapina desciam para roubar aquela carne que estava no chão. Cuidado. É necessário que a gente tenha cuidado para que o nosso sacrifício não seja roubado. De alguma forma, por algum motivo, alguma circunstância. Talvez o emprego nosso está no lugar de Deus. Talvez o passeio está no lugar de Deus. Talvez nada disso é errado. Nada disso é pecado. Mas temos que tomar cuidado para não colocar nada no lugar que é só de Deus. Não estou dizendo que passear é errado. Não estou dizendo que trabalhar é errado. É claro que não. Mas isso não está acima de Deus. E isso não está no lugar de Deus. Se precisar perder o meu emprego por causa de Deus, eu vou perder o meu emprego. Amém? Se eu tiver que mentir para manter o meu emprego, então eu não vou mentir. Eu vou ficar desempregado. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então o sacrifício que nós temos que fazer no dia a dia, oração, desde que você levanta na sua casa, orar com a esposa, orar com os filhos, vir para as reuniões, jejuar, buscar na palavra, sacrifício.
esse relacionamento é firmar. Quem não quer fazer nada? Gente, eu fico até com medo disso. Se a gente relaxar, é perigoso. Então, a exortação, não relaxa. Não relaxa. Porque é perigoso. O profeta Jeremias chegou a falar assim: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Pesado, não é? Mas eu acredito que hoje Deus está levantando um povo muito comprometido com a sua palavra. Um povo que sabe o Deus que tem. Amém? Um povo, homens e mulheres segundo o seu coração, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Homens que não andam por si só, mas andam debaixo da graça de Deus. Amém? Então, não enxota aquilo que vem para roubar o seu sacrifício. Não deixa. É preciso estar atento, orando, para saber o que é que está aparecendo para roubar o nosso sacrifício. O meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, não pode ser roubada. Então fique atento. Abraão enxotava as aves para que não fosse roubado o sacrifício que ele estava oferecendo ali a Deus. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Irmãos, a gente se sente às vezes sem direção. A gente se sente às vezes sufocado, sem ânimo, apertado, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra. E às vezes a gente até pergunta para alguém: você tem lido? Já faz tantos dias que eu não leio mais. Já faz tantos dias que eu não consigo orar mais. Nós passamos por momentos difíceis. Caiu sobre Abraão aqui o sol, voltando um pouquinho, o sol se pôs, um profundo sono caiu sobre ele, grande espanto, grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, Deus dizendo: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão. Deus recebeu o sacrifício. Um fogo passou pelo meio do sacrifício. Deus aceitou. E o concerto, a aliança estava feita. Amém, irmãos? Então nós também temos essa aliança com Deus. O que vai acontecer? O que vai ser? Não sei. Uma coisa eu quero ter certeza: aconteça o que acontecer, eu quero estar firmado na rocha, que é Cristo Jesus. E muitas vezes, por pouca coisa, gente, o desespero toma conta. Por muito pouco, a gente fica desesperado, angustiado. Fala o que não se deve falar. Eu estou falando isso porque às vezes eu vejo isso acontecer. Não é por parte de quem não crê, não. Por parte de gente que acredita. Fica desesperado, fala o que não é para falar. Meu Deus do céu, nós precisamos aprender a nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que cuida de nós, e que nós temos um Deus que trabalha por nós. Amém? Então não sei como que é a sua vida no dia a dia, na segunda-feira, à noite, não sei. Você sabe. Mas como que é? É fé pura? É confiança intensa? É entrega total? É renúncia? É quebrantamento? É submissão? É obediência?
é amor, é perdão. É isso que marca a nossa vida. Mesmo diante daquelas pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, essa pessoa é terrível. Mesmo olhando para aquela pessoa que é terrível, que às vezes está tão longe, ou às vezes está perto, não tem como eu sentir grande mágoa por ela, dela. Não tem como eu dizer, eu queria que ela morresse. Não tem como. Não é? Por quê? Por conta do Deus que eu tenho. Amém? Por conta do Deus que eu tenho. Então, irmãos, qual é o seu compromisso? Qual é o seu relacionamento? Como é o seu dia a dia? Vamos embora daqui a pouco para casa. E amanhã é segunda-feira. E daí? Como vai ser? A semana toda. Até chegar domingo de novo, à noite. Porque a gente não é religioso, né? A gente não vem cumprir obrigação domingo à noite. Não. A gente vem glorificar a Deus junto com os irmãos. A gente vem ter comunhão. A gente vem estar juntos. Posso perfeitamente glorificar a Deus sozinho. Mas quando estou junto com você, perto de você, perto dos irmãos, acho que até melhor. Acho que até melhor. Amém, irmãos? Então, nessa caminhada que nós estamos vivendo aqui, às vezes vai acontecer o que aconteceu aqui com Abraão. O espanto. A escuridão vem. Acho que foi quinta-feira, se eu não me engano. Não sei quantos estavam aqui na quinta-feira. Eu disse, nós vivemos num país que está em trevas. Em todo lugar que a gente olha é trevas. Você pega a rede social mostra as trevas. As trevas lá em Brasília. As trevas, começa por Brasília, né? As trevas começam lá em Brasília. Esparrama pelo país inteiro. Tráfico de droga. E tudo mais. Nós estamos num país que está vivendo em trevas. E se você está tranquilinho com isso, contanto que eu esteja trabalhando, ganhando meu salário, contanto que lá em casa está tudo bem, com saúde, se para você é isso, então é melhor você rever seus conceitos. Porque nós somos chamados para crer, e se possível até mudar uma nação, para ver as coisas acontecendo, as coisas mudando. Amém? Então não é só a sua casa, não é só a sua vida, o seu trabalho, não é só o seu bem-estar, mas é um povo inteiro que está aí, e que Deus nos chama para nos colocar na brecha e interceder, para que outros também venham fazer parte dessa descendência de Abraão. Amém? Então nós temos um grande compromisso. Então o ministério não se resume em tocar aqui e ir embora depois, cantar e ir embora, pregar aqui e ir embora depois. A minha luta continua, a minha intercessão, o meu clamor vai continuar ardentemente. A Gina leu há pouco aqui, a igreja orando, e vocês acham que estava orando passivamente? Afinal de contas tinha um homem preso, e esse homem era a coluna da igreja, e estava preso, mas a igreja estava orando incessantemente por esse homem, e a resposta veio. Gente, Deus mandou o anjo ir lá soltar Pedro. Que Deus é esse? É o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então nós como igreja estamos sendo chamados para orar intensamente, fervorosamente, clamar e não desistir. Deus, olha o que está acontecendo. Não somos chamados para ficar amaldiçoando, reclamando, xingando. Até quando que vai isso? Não, gente. Nós somos descendência de Abraão. Abraão creu, nós cremos também. E Deus vai levar isso em conta quando você crê. E de uma forma ou de outra, a resposta vai chegar. Não sei o que você pensa, o que você sente, o que você está querendo. Mas não esteja tão preocupado com coisas materiais, porque isso Deus acrescenta. É necessário buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo mais será acrescentado. É vida de oração, de santificação, é de renúncia, de entrega total. Maridos que estão aqui, esposas, filhos, é necessário a gente caminhar nessa direção. Ensinar os nossos filhos que é necessário caminhar assim. Gente, Deus prometeu
daria a terra para Abraão. Deus também tem algo para nos dar. Amém? Algo nos vai ser dado. E o que Deus tem para dar é grande. Então não dá para se conformar com alguma passividade. Aquela coisa toda. Lá em casa está tudo bem. Graças a Deus que está tudo bem. Que esteja tudo bem. Mas não se contente com isso. Amém? Eu quero Deus. Quero o reino de Deus. Quero me entregar mais e mais. Quero renunciar. Esquecer que eu sou eu. E deixar que Jesus seja tudo em mim. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Amém, gente? Quando a gente não tem essa mentalidade, convém que Ele cresça e que eu diminua, o culto não faz sentido. Então o culto tem que ser racional. Já morri. Morri com Cristo, morri para o mundo, morri para mim mesmo. Alguém me xingou, falou um palavrão ali, mas deixa quieto, né? Alguém me deu uma cortada ali na estrada, me fechou. Deixa quieto. Eu estava no Poupa Tempo semana passada. Fui fazer minha carteira de motorista lá. Estava lá esperando ser atendido pelo médico e de repente entra uma mulher brava e foi atrás de um rapazinho. Você viu que você bateu a sua porta do seu carro no meu carro ali quando você estacionou? E o rapazinho ficou meio sem rumo. Não sabia nem quem respondia para ela. E o homem tinha ido para o banheiro. Quando ele voltou, a mulher empeitou ele. O senhor viu o homem? Como é que é? O senhor bateu a sua porta no meu carro? Eu disse, ih, coisa fica feia aqui agora. A mulher estava muito nervosa. Mas a coisa podia ser muito bem conversada sem agressividade, né? Você pode até falar, mas sem agressividade nenhuma. Então como é que está a nossa vida de renúncia, de quebrantamento? De saber que a gente não é nada. Amém? A gente não é nada, gente. Tem gente pensando que não precisa de ninguém. Lá em Brasília está cheio de homens que acham que não precisa de ninguém. Mas eles precisam de todo mundo. Oh, meu Deus. Por que tanta vanglória? Por que tanta autossuficiência? Não é? Para que isso? O final vai ser o mesmo para todos. Amém, gente? Então nós precisamos diminuir para que Cristo cresça em nós. Ser manso e humilde de coração. E assim a gente tem descanso para nossa alma. Então esse é o culto racional. Nosso culto racional. Eu não sou digno, nem você, nem ninguém, de desatar a correia da sua sandália. Não sou digno nem de estar aqui. Nem você, João. O que eu posso olhar para você é a graça de Deus é abundante. Ver esse rapaz sentado ali tocando é muita graça, muita misericórdia de Deus na vida dele. Bem como de cada um de nós aqui, né? Amém? Que a gente possa, gente, andar com esse entendimento, com essa visão. Nós somos chamados para andar com esse Deus, que é o nosso guarda-costas, nosso escudo, nosso grande galardão. Amém? E ainda que a gente perca tudo, não tenha nada, a coisa fica feia, sei. Mas depois Ele reverte tudo. Então nessa experiência toda que a gente vai vivendo, a gente vai só amadurecendo, crescendo e sabendo mais e mais quem é Deus. Não fique revoltado, não xingue, não fique desesperado, não. Abaixe sua cabeça, eu falo, pai, Edna. Jesus falou, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Se você é alguém que grita, que xinga, então para com isso. Vai lá para o seu quarto, vai orar, vai chorar. Vai falar para Deus que a coisa está difícil, está assim, daí chora. Não grita não xinga ninguém, não. Se de repente você xingou, levantou a voz com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, ou com seu pai, pede perdão, vai lá chorar no quarto. Que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então Deus está chamando um povo que sabe chorar diante de Deus, diante dele. Amém? O marido que entra no quarto e fica chorando, a mulher abre a porta, está chorando por quê? Estou chorando, uai. Estou chorando diante do meu Deus. Amém? Então não maridos autossuficientes, mulheres autossuficientes, filhos autossuficientes, mas maridos que choram, mulheres que choram, filhos que choram e se derramam diante de Deus e são consolados pela graça de Deus.
Deus está chamando para que a gente seja uma igreja assim. E a gente vai experimentar o que é que Deus vai fazer depois. Amém? A gente vai ver o que Deus... Enquanto houver alguma coisa diferente nesse sentido, Deus vai ficar sem fazer nada. Mas entrega tudo. Não reserva. Fala, Deus, eu preciso aprender a entregar tudo. Eu tenho tal coisa ali, mas eu não sou apegadinho naquilo ali, mas eu não quero ficar mais. Não quero mais. Quero ser livre totalmente. Amém? Você anda na minha presença e você toma bênção. Deus disse para Abraão. Que seja assim com cada um de nós. Não vamos ser apressados, desesperados. Deus prometeu para Abraão, você vai ter um filho. Sara foi apressadinha, né? A gente conhece a história, não conhece? Apressadinha, olha, vai ter um filho com a minha serva aí. E a gente sabe no que deu. Com 86 anos, Abraão tem um filho, tem Ismael, chega Ismael. Depois, com 100 anos depois, nasce Isaac. Uma espera boa, mas não soube esperar. Deus prometeu, mas a Sara estava com muita pressa. Não estava? Sara estava com muita pressa. E a nossa pressa, nosso desespero estraga os planos de Deus, atrapalha o propósito de Deus. Nós precisamos aprender a esperar. Nós falamos do fruto do Espírito aqui, nesses dias, é a longanimidade, saber esperar, ser longânimo como Deus é. E quando a gente não é, estraga tudo. Então nós temos aqui uma história em que a mulher de Abraão, conseguiu atrapalhar o propósito de Deus, aquilo que Deus estava querendo fazer. A pressa dela, e depois ela quis jogar isso sobre Abraão. Tá vendo, Espera aí, veio dela isso. Os irmãos entenderam? Amém? Amém? Então que a gente possa se colocar diante de Deus, sem essa pressa e desespero todo, se aquietar, que Deus fará o impossível acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele que tudo mais Ele fará. Reconheça Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Seja um adorador. O que está errado vai ser endireitado. Ele vai mudar tudo que precisa ser mudado, com certeza. Nada vai ficar. Nós vamos ter dias de avivamento, de restauração, de mudança e de conserto. A igreja vai ficar muito conhecida em cada cidade do Brasil. E na verdade, a grande necessidade é espiritual. A necessidade espiritual é muito maior do que política e econômica. Amém? Então nós como igreja temos essa grande responsabilidade de nos colocar no nosso lugar, se colocar na brecha e trazer o reino de Deus para cá. A responsabilidade é nossa. Amém, gente? Se coloque na brecha, enxergue a Deus, como Balaão disse, né? O homem que tem visão do Deus Todo-Poderoso, o homem que se prostra de olhos abertos, que ora. Amém, irmão? Deus é o seu escudo, a sua fortaleza. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus é o seu escudo, Deus é a sua proteção, socorro bem presente na tribulação. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. A gente só quer fazer uma oração com os irmãos. Queria que você desse a mão para o irmão que está ao seu lado, ou colocasse a mão no ombro dele. Nós estamos diante de muito desafio, os dias que nós estamos vivendo. E a expectativa é que a igreja se levante com a unção do Espírito de Deus. A igreja se levante com o poder de Deus, com a chave do reino dos céus na mão, quebrando cativeiro, operando milagre, curando os enfermos, resgatando aqueles que estão perdidos. Pensa nisso, sente isso no seu coração agora. A igreja com a chave do reino dos céus na mão, orando, ministrando e falando, e trazendo aqueles que estão aí fora perdidos para o reino de Deus. Nós como igreja, como corpo de Cristo, como atalaias, eu gostaria que você orasse nessa direção, nesse sentido. Que você faça parte disso.
Você não seja alguém desanimado, descomprometido, mas não, você seja alguém totalmente comprometido. Que você tenha a chave do reino dos céus na mão, para entrar, e Deus entrar com você. Em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor. Nós clamamos agora no nome do Senhor Jesus, para que a igreja se levante nesses dias, com a unção do seu Espírito, com sabedoria. Meu Deus, levanta a igreja, sara a igreja, Senhor. Deus, que haja restauração, que haja avivamento, que esteja chegando sobre nós um vinho novo, e que a igreja seja um odre novo, Senhor. Deus, vem tocando em cada um que está aqui nessa noite. Ó Deus, curando, libertando e transformando. Deus, eu oro para que o impossível aconteça. Eu oro, Senhor, para que o milagre aconteça. Senhor, eu abençoo a igreja no nome de Jesus. Ó Deus, a igreja, Senhor, que está em Cristo, seja levantada para fazer a diferença nesse país, para abençoar essa nação, Senhor. Homens e mulheres, segundo o seu coração, que fará toda a diferença, que vai vencer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoamos as crianças também, para que as crianças estejam andando neste caminho, seguindo as nossas pegadas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus não abrimos mão, em nome de Jesus queremos caminhar, correr essa carreira que está proposta, sabendo em quem nós temos crido, sabendo que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir a Deus porque Ele é fiel. Deus é fiel.